Oi, pessoal, agora vamos falar sobre uma grandeza de física que talvez já tenha ouvido falar, que é o trabalho de uma força. Esse conceito a gente trabalha lá no ensino médio no primeiro momento, mas o importante é que o cálculo ele permite generalizar uma expressão para trabalho quando uma força não é constante. Então, essa expressão que eu acabei de tirar daqui é uma expressão que você costuma encontrar nos livros de ensino médio, que talvez você até se lembre, né? Se a gente tem uma força constante, e veja, constante, atuando sobre um objeto, faz com que esse objeto possivelmente se mova por uma distância que eu chamei aqui de d na direção da força. Então, deve lembrar aqueles problemas de bloco de física, né? Quando você empurra um bloco com uma determinada força, ele anda uma determinada distância, né? Essa distância, essa força ela gera aquilo que a gente chama de trabalho em física. E o trabalho realizado ele é feito como produto da força pela distância. O resultado é o trabalho. Agora note que esse resultado ele só é válido, isso é chave, tá? Quando a força ela é constante. Na maior parte dos casos, os problemas mais avançados não têm força constante. E a pergunta é, como que a gente faz para generalizar esse resultado? E a estratégia ainda é a mesma da integração definida. A ideia é, se a força não for constante, separe em pedaços que você possa considerar aproximadamente constante, resolva pela forma que é válida, no caso constante, e aí usa a integração para você generalizar para infinitos trechos. A ideia é você dividir isso aqui em infinitos trechos constantes e somar tudo usando a integração. Esse que é o propósito, né? Então vamos imaginar, né, no caso que a força não é constante, veja que o cenário é o mesmo que a gente tem feito. Ó. Vai existir uma função, precisa isso necessariamente. Existe uma função que descreva como essa força varia. Vamos supor aqui y igual a f de x descreve a força. Ou se quiser F, pode pôr F ou qualquer coisa do tipo. E note que o trabalho dessa força ela é feito calculando o produto dessa força pela distância. Nota que a distância vai ser esse ΔX. E essa função ele está indicando para mim como que a força está variando ao longo do tempo. Aqui você vai usar a mesma estratégia de antes. Ó. Vamos colocar cada retângulo. Só que aqui eu não vou chamar cada retângulo, eu vou somar para cada trabalho infinitesimal é o nome. Trabalho infinitesimal é uma parcela extremamente pequena de trabalho quando você divide o trabalho total em infinitos pedaços. Então esse é o trabalho infinitesimal. Para você calcular isso, você vai precisar de base. Essa base, a gente não vai chamar exatamente de base aqui, né? A base aqui vai formar a distância. Depois você vai precisar da altura. A altura aqui vai formar a força, né? Então perceba que existe uma similaridade, por isso que eu estou escrevendo assim. E a área, note quando eu faço o produto de base vezes altura, me gera a área. Quando eu faço distância vezes força, para a força constante, isso aqui me dá o trabalho. Então é assim que a gente faz. Estou dividindo isso aqui num pedaço de base vezes altura ou de distância vezes força, né? Qual vai ser a base nesse caso? A base vai ser dx. Dx é a distância que o corpo se moveu, se você considerar essa figura desse jeito. Agora a força, ela depende. A força vai ser f de x. Qual vai ser a área, então? A área é base vezes altura. Qual vai ser o trabalho? Distância vezes força. Ambos vão dar o mesmo resultado, ó, f de x dx. Esse produto, isso é importante, ó, ele só pode ser escrito assim porque, num caso muito pequeno, essa força ela é constante, porque note que a distância é tão pequena, infinitesimal, que não deu tempo da força variar. Então essa força é constante. Sendo constante, você pode usar o resultado de cima. O trabalho é o produto da força vezes a distância. Foi o que eu fiz aqui, ó, força vezes distância. Agora, o que você vai fazer? Você vai escrever o somatório de Riemann. Nesse caso, ele é um somatório de Riemann, tá? Porque ele deu um produto simples aqui, ó, f de x vezes dx. Então ele é um somatório. Para encontrar o trabalho total, o que eu vou fazer? Eu vou somar, posso até colocar aqui, ó, eu vou somar todos os trabalhos infinitesimais. Então eu vou somar, vou colocar assim, ó, vou somar todos esses, limite de n tendendo a infinito, de cada um das parcelas que começam em 1 até infinito, onde cada um desses trabalhos é dado por f de x vezes dx, ó. Quando você escreveu isso aqui, ó, veja que eu escrevi um somatório de Riemann. Então, eu posso transformar isso na integral. Integral de a até b de f de x dx. Eu não sei se você já está fazendo física básica, ou se você vai fazer alguma coisa do tipo. Geralmente, quando a gente fala de física no ensino superior, a gente não coloca esse resultado. Você coloca esse. Lá no livro vai dizer alguma coisa mais ou menos assim.
Se f for uma função contínua, para você calcular o trabalho total, você precisa integrar do ponto inicial A até o ponto final B a função f de x vezes dx, em que f mede a força e x mede a distância, assim é trabalho. Com esse exemplo, você consegue já começar a perceber que a gente pode generalizar todas as grandezas de física que você consiga transformar, que você consiga reconhecer um produto de alguma coisa constante vezes uma variação, obtendo uma terceira variável. Sempre que você conseguir escrever isso, a generalização é em termos de integral. Então aqui a gente já está vendo uma das principais contribuições que a integral faz. A integral resolve problemas de multiplicação quando uma das grandezas não é mais constante, é variável em função da outra. E é o que eu coloquei aqui, ó. Quando uma função varia em função da outra, você pode fazer essa grandeza. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando você vê uma expressão de integral, se lembre que para você interpretar, o que você vai tirar é isso daqui. O que é f vezes dx? Nesse caso, f vezes dx é trabalho. Então a integral também é trabalho. Se você tiver outro produto qualquer aqui, você lê o produto, interpreta essa grandeza e extrai o resultado. A única diferença, quando você está colocando esse símbolo de A até B, significa que uma das variáveis não é mais constante, ela está variando. Então guarda isso, e não é porque ficou carregado de símbolo agora que você vai se confundir, porque você sabe isso daqui ou qualquer outra grandeza do tipo, vai continuar sabendo isso que está aí, tá bom? Então, vamos pro próximo.